Sejam bem-vindos para mais um Foco Cash. Estou aqui com o Ricardo Eletro, mais conhecido como Ricardo Nunes. Ricardo, prazer tê-lo aqui na Foco. Prazer é meu. Subi uma caixinha de perguntas no meu Insta e todo mundo só falou de vendas. Mas uma frase que a gente falou mais cedo, você falou pra gente que marketing que faz a venda. Marketing vende, vendedor tira pedido. Exatamente. E iniciando aqui as perguntas, você começou vendendo o famoso PAP, né, de porta a porta. Porta a porta. O que você aprendeu nessa fase que continua valendo hoje, nos dias de hoje? Que é muito importante que o vendedor tem que entender, que é a humildade, né? Eu tenho que colocar assim, a primeira característica que o vendedor tem que ter, ele tem que ter a característica de ser uma pessoa humilde. Porque vender é servir, né? E é uma coisa que eu mantive na minha vida o tempo todo, porque geralmente as pessoas vão crescendo, os empresários, e vão largando a venda e terceirizando a venda. Então eu nunca terceirizei a venda. Eu sempre estive à frente, o máximo que eu pude, para atender clientes, para entender o cliente, porque é ali que está a criação de riqueza. Até porque as vendas é o coração da empresa. É o coração do negócio. Exatamente. E qual foi o maior diferencial do seu estilo de vender que fez a Ricardo Eletro crescer tão rápido? Aí você mexeu na física principal, acho que é o marketing, né? As pessoas sempre imaginam que, por exemplo, eu ganhei como o maior vendedor do mundo pelo Guinness Book. Bom, mas como faz isso? Eu tinha que vender 700 eletrodomésticos em 24 horas eu atender e receber. Isso é impossível na loja de eletrodoméstico entrar 700 clientes. Então eu utilizei o que é a ferramenta mais importante, que é o marketing. Não adianta você ser o melhor vendedor do mundo se o cliente não entrar no seu estabelecimento, se não te procurar. Então a grande ferramenta de venda que eu utilizei para crescer, para escalar meu negócio, é entender com profundidade o que é a importância do marketing no negócio. Muitas pessoas acham que marketing é simplesmente uma propaganda. E o marketing não é uma propaganda, ele é a estrutura completa da empresa. Ele determina a cor, roupa, o estilo que você vai fazer da empresa, tudo passa pelo marketing. Excelente. E hoje tem uma nomenclatura muito utilizada no digital, que é a isca. E você utiliza como boi de piranha. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Se você parar pra pensar, não muda muitas coisas. Eu falo assim, as pessoas acham que mudou, tudo mudou. Eu não concordo com tudo. Eu acho que aumentou os canais. Aumentou os canais de comunicação, né? Que hoje tem as redes sociais. Mas o comportamento do ser humano é mais ou menos igual. Se você for no supermercado, você vai ver lá aquela pessoa oferecendo um queijinho pra você provar. Aquilo ali o que é? Pode chamar de isca, pode chamar de boi de piranha. Então, não muda nada. O boi de piranha é aquilo que você coloca, que mostra para o consumidor que é um grande diferencial, chama atenção por aquilo e ele vem para te comprar. Né? E com aquilo ali comprando, ele vai te comprar outras coisas, virar cliente seu. Então é uma oportunidade de você ter o primeiro contato com o cliente. Excelente. E você utilizou um produto como isca, como boi de piranha, totalmente diferente do seu nicho na época. Tem como você contar um pouquinho pra gente aqui? Não, na verdade, o meu boi de piranha, assim, na época, era exatamente o eletrodoméstico. Porque como eu não conseguia comprar o eletrodoméstico, então eu vendia ursinhos de pelúcia, que eu comprava e dava uma rentabilidade alta, e o cliente que me comprava o eletrodoméstico eu sempre cobria a oferta, porque era pouca quantidade. Então, eu conseguia, através da estratégia de vender de cá, ganhando, e perder de cá e fazer a conta final. Então, assim, mas depois eu tive que criar outros bois de piranha no caminhar da história, né? Excelente. E você acredita que vender é um talento nato ou uma habilidade que a gente já aprende? Eu acho que aprende. Tudo que você quiser na vida, aprende. Óbvio, né, gente? Que sempre vai ter um Neymar. Quando eu digo Neymar é o quê? Aquele cara que já nasce com aquilo. Né? Tem mais descontraído, tem mais facilidade. Mas eu acho que qualquer coisa que você se dedicar na vida, você consegue fazer bem feito. Excelente. E sobre técnicas, vamos falar uma questão mais técnica aqui, ou a abordagem que você utilizava naquela época, que você ainda utiliza hoje, enfim, no RGV, a gente acabou de sair agora de um almoço sensacional para 50 empresários. Me fala um pouquinho sobre técnica, me dá uma dica técnica de como vender melhor. A primeira coisa para você vender, você tem que ouvir, né? Ouvir. Aí está a famosa abordagem. Muitas das vezes, o vendedor, na ânsia de vender, ele já coloca o que ele quer vender sem saber se a necessidade é aquela. Então, antes de vender, escute o seu cliente. Eu lembro que eu estava dentro de uma loja Ricardo Eletro, eu vejo hoje também nesse segmento que eu estou de educação, né? Através do método RGV. Então, lá na Ricardo Eletro, o cliente entrava, o vendedor já falava assim, ó, tem uma promoção hoje espetacular para você de cartão de crédito,
tudo em 10 vezes, sem juros. Aí perguntava o cliente, você tem cartão? Não. Ou seja, aí depois, não tem problema, nós temos uma promoção que também no carnezinho, você perdeu a venda. Então tem que perguntar primeiro, como é que você quer comprar, como é que é, o que é esse negócio. Hoje, por exemplo, nesse setor de educação que eu faço, eu levo o conhecimento do RGV, eu falo com a minha equipe, gente, escuta o que o empresário precisa, é de tributário, é de venda, é de gestão, escuta, e aí sim você vai colocar para ele qual é o meu conhecimento para ajudar ele. Não sai arrancando de primeira, não, escuta primeiro, isso é fundamental na abordagem. Excelente. E um ponto que a gente traz aqui na Foco, que você fala entre linhas ali na parte da venda, é a parte de processo. Sem uma base processual bem definida, a gente não consegue alavancar essas vendas. E aí, é um ponto que eu gostaria de entender o quanto que vocês trabalhavam na parte de processo, dos POPs, enfim, disso tudo dentro da empresa para chegar no tamanho que vocês Isso é uma coisa muito importante que perguntou. As pessoas têm mania de achar que a venda é só a equipe de venda, e não. Eu criei uma regra chamada é proibido perder venda, que é uma cultura, uma política, que passa por mais de 14, 15 pontos. Né? Passa pela estratégia comercial, passa por canal de venda, passa por canal de mídia, passa pelo processo, passa por sistema, passa por autonomia, precificação, velocidade, simplificação, passa por várias coisas antes de chegar na venda. Então, não é simplesmente você achar que vai abrir o seu negócio e vai vender. Então, o processo hoje, inclusive com essa tecnologia que nós temos, essa ferramenta hoje, você tem que ter com profundidade, tem que ter um bom CRM, porque o cliente custa muito caro hoje. Então, se você colocar o cliente para dentro e não tiver processo, você vai simplesmente perder essa venda e não fica sustentável o seu negócio. Então, o processo é tudo. E excelente questão de falar que o cliente tá muito caro e está cada vez ficando mais caro, mais né? caro. O CAC só tá que aumenta. E aí é uma pergunta bem específica. Em momento de crise ou queda das vendas, o que você faria para reverter esse cenário? Fazer com mais potencialidade. Então, se você trabalha até 8 da noite, vai começar a trabalhar até meia-noite. É isso. Sempre quando tem crise no setor nosso, eu chamava a equipe toda e falei, gente, agora nós temos que dobrar a força de trabalho. Nós temos que multiplicar. Então nós temos que fazer mais do que a gente está fazendo. Então muitas das vezes a pessoa fica reclamando a crise. Então a gente ia para cima, a gente fazia mais marketing, a gente chamava os fabricantes para poder fazer mais condições, porque se eu estou sofrendo, eles também estão sofrendo, mais criatividade, tudo tem que ser mais no momento da crise. E você sentia resistência da equipe por essa parte? Não, zero. Vão virar mais dias, não, mais horas? Eu tinha uma equipe engajada, eu tenho uma cultura muito forte. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de fazer as pessoas entenderem o que tinha que ser feito naquele momento. Excelente. E sempre assim, eu também atuo com vendas hoje. A gente tem aquela venda que foi a mais difícil e a que mais marcou. Você lembra qual que foi a mais difícil e a que mais marcou na sua trajetória? Ai, é difícil, que foi tanta venda já. Será se não foi a do Ricardo, não? Vender a rede toda? Ah, não, aí sim. Essa aí marcou, né? Quando eu vendi a empresa em 2018. Realmente, quando eu vendi a empresa em 2018, as pessoas me perguntam assim, cara, você arrepende de ter vendido a Ricardo Eletro? Eu falei, não arrependo, mas sofrimento foi muito grande, porque era a minha vida aquilo ali. Então você acredita que ela que foi a que mais marcou, não tem dúvida. E a mais difícil? A mais difícil também. Porque, pelo amor de Deus, fazer uma venda de uma empresa com 45 mil funcionários, faturando 12 milhões, não é brincadeira, né? E outro ponto aqui que repercute em vendas, mas é sobre cultura. Como conseguir construir uma cultura para 45 mil colaboradores, funcionários, e uma cultura de vendas? Então, primeiro é o seguinte, cultura de venda é uma política que você tem que deixar claro que vem do dono. Né? Então é o seguinte, eu não aceitava perder venda, não aceitava. Então eu olhava todos os pontos da empresa, porque todo mundo trabalha para a venda. Então o financeiro tinha que trabalhar para a venda, o administrativo trabalhar para a venda, a logística trabalhar para a venda. O que acontece muitas das vezes, à medida que a empresa vai crescendo, todos esses departamentos, eles começam a virar um feudozinho e no lugar de ajudar a venda, eles começam a atrapalhar a venda, eles começam a criar tanto processo, tanto controle, para cercar tudo, que esquece que tem que vender. Então, a primeira coisa, eu era o embaixador da venda. Tudo aquilo que criasse dentro da empresa, que seja de controle, qualquer coisa que atrapalhasse a venda, opa, pode voltar tudo para trás. Primeira coisa é a venda. Ah, mas tá perdendo o controle. Não, então vocês vão pensar mais como que a gente vai ter o controle, o processo, sem atrapalhar a venda. Então tem que ter um embaixador. E eu era essa pessoa que não aceitava de jeito nenhum
Por exemplo, outra coisa é cultura, né? Cultura de construir 45 mil colaboradores. Eu sempre digo e falo o tempo todo, né? Para você ter uma equipe engajada, motivada, eu falo que você tem que pensar o seguinte: quando eu entendi que só transformando a vida dos meus colaboradores eu ia transformar a minha vida, eu comecei a crescer. Como assim, cara? Não estou falando nem de questão de caridade, de inteligência, né? Do mesmo jeito que você constrói os seus filhos, você tem que construir os seus colaboradores. Mas você está falando comigo que eu tenho que dar um emprego e ainda ser pai e mãe, tem que passar a mão na cabeça? Primeiro, eu não concordo com isso, porque eu acho que a função para mim de pai que eu tive com minhas filhas foi de educar, de ensinar, de corrigir o tempo inteiro e também de dar muito amor. Então foi isso que eu fiz a vida toda com meus colaboradores. Criei com o esforço dos meus filhos. Quando tinha que chamar atenção, eu chamava. Quando tinha que treinar, eu treinava. Quando eu tinha que mostrar a vida, eu mostrava. E muitas das vezes os empresários contratam os profissionais só para a área profissional. Esquece que ali tem que ter uma cultura de princípios e valores. Que aí sim você consegue ter um engajamento total da empresa. Excelente. E quais são os 3 pilares que você considera indispensáveis para um negócio vender bem? Para vender uma cultura bem, estruturada. Primeiro, marketing. O marketing, mas não é esse marketing simplesmente de propaganda. Você tem que entender marketing com profundidade. Posicionamento, movimento. Então, o que é um posicionamento bem feito do marketing? Né? Quem é seu público? Seu público A, B e C. Né? Se você definir qual que é o seu público, você vai definir qual que é o tipo de atendimento que você tem. Então, por exemplo, uma loja de varejo de rua, de eletrodoméstico, não é o mesmo vendedor de uma loja de uma Louis Vuitton. Ah, por que não é o mesmo? Ah, porque o Louis Vuitton é um vendedor que tem um outro tipo de posicionamento, um posicionamento mais elitizado. O vendedor de uma loja doméstica é aquele vendedor mais guerrido, mais, né, ele não precisa ter muita formação, né? É diferente do vendedor tal. Então, por isso que eu falo que o marketing é muito além do que simplesmente uma propaganda. Ele é a base da empresa inteira. É ele que determina tudo que você faz na empresa. Desde a roupa de vestir, do posicionamento do seu vendedor, da equipe. Então, o marketing para mim é tudo. Primeira coisa é isso. 2, né? Depois de marketing, nós temos que falar o quê? Nós temos que ter gestão de pessoas, que é outra coisa. Se não tiver gestão de pessoas, esquece. Tudo passa pelas pessoas. E 3, né? Podemos falar aí que é 3, vamos falar. Então, gestão de pessoas, marketing. O que mais? Vamos dar um. Processo? Processo é tudo também. Se não tiver processo, você não chega na venda. Isso aí. Porque para você escalar, você vai ter que ter processo. Então é isso aí. Essas 3 compassos que é um negócio bem importante. São 3 pontos que a gente traz aqui, que é pessoa, processo e produto. Isso. Então, processo, pessoas, processo, produto. Que é realmente para que a gente conseguir alavancar e ter resultado na nossa empresa. E para finalizar, se tivesse que ensinar alguém a vender em 1 minuto, o que você diria? Puxa, cada pergunta que ele faz, hein? Vender em 1 minuto? Se tivesse que ensinar, tivesse que me ensinar a vender em 1 minuto, como que você me ensinaria? Nossa, deixa eu ver aqui. Eu acho que carisma, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o vendedor, quando ele tem uma carisma verdadeira, ele conquista o cliente, né? Aquele vendedor que é só tirar o pedido, eu acho que todos nós temos um horror dele. Então você me diz assim, cara, o que você faria? Eu quando vou vender, eu quero pegar, quero abraçar, quero ter amor. Eu acho que a palavra amor, quando você faz com amor, com carinho, e você quer realmente servir, a pessoa percebe. Acho que isso é fundamental para a venda. Excelente, Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Prazer, meu. Pessoal, ficamos com mais um FocoCast.